No nosso último encontro, nós estudamos o movimento rotacional tridimensional. A resolução exige, então, a determinação da energia dessa partícula que descreve o movimento rotacional e da função de onda. Em particular, com relação à função de onda, nós vimos que a solução ela pode ser dada pelo produto entre duas funções, uma que depende apenas da parte de θ e a outra que depende da parte de φ, ok? A parte que depende de φ é aquela do movimento rotacional bidimensional, enquanto que a parte de θ era dada pelos polinômios de Legendre, ok? E o produto das duas nos dá, então, as funções de onda, que nós denominamos de harmônicos esféricos, ok? Agora, toda solução, ela vai depender de dois números quânticos, o L e o M. Da combinação é que nós temos o correspondente polinômio de Legendre, ok? Só que a combinação, ela não pode ser qualquer uma. O módulo de M tem que ser sempre menor ou igual a L, ok? E hoje a gente vai, por fim, ver o átomos, né? E nós começamos pelo caso mais simples, que é o átomo de hidrogênio, ok? Átomo de hidrogênio e hidrogenoides. O que significa hidrogenoides? São átomos que têm um único elétron também. Por exemplo, hélio+, lítio 2+, e assim por diante, ok? O que nós desenvolvermos aqui vale para o átomo de hidrogênio e átomos isoeletrônicos a ele, ou seja, os átomos hidrogenoides, tá bom? E como eu já havia comentado no nosso último encontro, a descrição do átomo, na verdade, é uma extensão do movimento rotacional tridimensional. Ali, o elétron estava confinado na superfície de uma esfera. E agora? Agora ele pode transitar entre superfícies da mesma esfera. Ou seja, o que é que está variando? Além do θ e o φ, que é característico do movimento rotacional tridimensional, agora o R. No caso do movimento rotacional tridimensional, o R ele era constante. Agora não, o R ele pode variar. E nós já vimos que para o átomo, o R varia de 0 a infinito, ok? Agora, tem uma questão que torna esse problema um pouco diferente do que uma simples extensão. É a seguinte, agora, o elétron está sujeito ao potencial colômbico. Se vocês se lembram, no caso do movimento rotacional tridimensional, o potencial ele era nulo, né? Aqui não, o potencial ele é um potencial eletrostático. Por quê? Porque nós temos o elétron sujeito ao campo exercido pelo núcleo. Esse aqui é o termo de energia cinética e esse daqui é o termo de energia potencial. Esse fulaninho aqui é o del ao quadrado, que é o laplaciano, lembra disso? Que seria a somatória da derivada segunda em x, y e z. Só que quando nós transformamos essas coordenadas cartesianas em esféricas polares, o laplaciano toma essa forma aqui, que inclusive nós vimos na aula passada. A princípio é um pouco assustador, mas na verdade a adoção das coordenadas esféricas polares para resolver esse problema facilita enormemente a resolução, até porque o átomo ele é esfericamente simétrico, ok? Bom, então nós adotamos as coordenadas esféricas polares centradas no núcleo. E quando a gente substitui o laplaciano, então, aqui, o que a gente tem, na verdade, já na equação de Schrödinger, o que nós temos é essa
a equação de alto valor que figura no slide, ok? Aqui eu destaco em vermelho essa parte, em azul essa, em verde essa daqui, que é para você acompanhar melhor quando você for revisar isso que a gente está vendo agora, tá bom? Então, aqui eu tenho o operador energia cinética, esta parte aqui é aquela que precede o Laplaciano no operador energia cinética, em azul o Laplaciano, ok? O termo de energia potencial, se você se lembra, a expressão para o operador mecânico quântico da energia potencial, ela é a mesma da expressão clássica da energia potencial, ok? Então, ela está aqui, aplicada na função de onda, que, claro, agora ela depende de R, θ e φ, porque tanto R, θ e φ variam, vai ser igual ao produto da energia pela função de onda. E o que nós queremos é encontrar o valor da energia, e nós também queremos encontrar a função de onda. Por quê? Pela interpretação de Born da função de onda, uma vez conhecida, nós vamos ter uma descrição de como está distribuído o elétron no átomo. Além do que, com a técnica de operação de operadores, nós vamos extrair as propriedades do átomo utilizando a função de onda. Bem, se nós multiplicarmos os dois lados aqui dessa expressão, nós vamos chegar nesta outra aqui, né? Na verdade, a mesma expressão, apenas que nós multiplicamos este lado e este daqui por esse fulaninho. Mas por quê? Aqui é para você ver o seguinte. Aqui, olha, o operador, ele só depende da parte angular, ok? A parte de θ e a parte de φ do operador está aqui. Enquanto que a parte de R, ela está neste termo e neste daqui. Isso aqui é igual a zero. Ou seja, o que é essa expressão? Nada mais do que a equação de alto valor, quando nós multiplicamos os dois lados por 2mr², ok? Bom, então o que acontece? Desculpe, deixa eu voltar para comentar mais uma coisa. Como nós observamos claramente que a gente consegue separar as duas partes, né, angular e a parte radial, isso nos leva a tentar uma solução que seja o produto de duas funções. Uma que dependa só da parte radial e a outra que depende da parte angular. Lembrando que a parte radial, claro, é aquela que depende apenas de R, enquanto a parte angular, ela depende de θ e de φ. É um procedimento bastante parecido com o que nós fizemos no movimento rotacional tridimensional. Então, o que é que nós estamos buscando? Queremos encontrar a solução, a função de onda do átomo de hidrogênio. Mas em que forma que nós vamos buscar essa função de onda? Como um produto entre uma função que depende apenas de R e uma outra que depende de θ e de φ, ok? Então, o que nós vamos fazer? Vamos pegar essa expressão, essa função, e vamos substituir na equação de Schrödinger que nós acabamos de ver. Olha lá, quando a gente faz isso, nós obtemos esta expressão. Na verdade, aqui o que nós fizemos? Substituímos aonde aparecia essa função dependente das três variáveis, nós substituímos pelo produto. Isso é uma função que depende de R, e essa de θ e φ. Substituímos ali e encontramos esta expressão. Na verdade, além de substituir, nós dividimos ambos os lados por esse termo, ok? E aí aparece uma coisa bastante interessante, que nós já vimos anteriormente. Essa parte aqui, ela depende só de R.
E essa daqui, só de θ e de φ. Não há nenhuma relação entre R, θ e φ. E a somatória tem que dar zero. Ou seja, R pode variar. E θ e φ também. Só que se R varia, não há uma forma de compensação para que a somatória desse termo com este daqui dê zero, porque R, θ e φ são variáveis independentes, ok? Então, só existe uma possibilidade, é que, embora R possa variar, todo esse termo aqui, ele tem que ser uma constante. E se a soma desse termo com esse daqui vai dar zero, e esse primeiro for uma constante, esse segundo tem que ser o negativo daquela mesma constante. Então, se nós chamarmos esse termo aqui de menos beta, este outro aqui vai ter que ser beta. De forma que a somatória dos dois vai dar zero. Então, se a gente resolver essa equação aqui, diferencial, nós encontramos a função R. Substituímos aqui, porque é a parte que nós estamos procurando. E se a gente resolver esta daqui, nós encontramos a parte angular. Fazemos o produto das duas, e encontramos a função de onda que nós desejamos, ok? Bom, eu estou falando, se nós resolvermos esta e esta daqui, mas esta daqui nós já resolvemos. Esta daqui nada mais é do que a que nós vimos na aula anterior do harmônico esférico. Então, olha que interessante. A função de onda do átomo de hidrogênio vai ser o produto de uma parte de R e uma outra parte que é a parte angular. Só que essa parte angular nós já conhecemos. É o harmônico esférico, que é justamente o produto da parte de θ, que é o polinômio de Legendre, e a parte de φ, que é a solução do movimento rotacional bidimensional. Então, metade do problema já está resolvido. O que a gente precisa, na verdade, é apenas resolver esta equação diferencial, porque essa daqui nós já sabemos, ok? Bom, quando nós tentamos resolver essa equação, que é a parte de R, nós sabemos que o beta é dado por L, L mais 1. Vimos na aula anterior, ok? Quando... Perdão que eu vou voltar o slide aqui, olha. Quando nós resolvemos esta equação aqui na aula anterior, o beta, ele saiu para a gente como L, que multiplica L mais 1, ok? E esse valor vai ser o mesmo para cá. Então, quando a gente resolve isso daqui, lembrando que o beta é L, L mais 1, a equação ela fica desse jeito aqui, olha. Então, no lugar do beta, rearranjando, né, esse beta veio para cá, aparece como L, L mais 1 aqui, tá bom? Bom, e o que a gente percebe quando resolve essa equação diferencial é que ela só tem soluções aceitáveis se o E responder a essa condição. E que condição que é essa? É uma que depende de um número quântico que surge naturalmente, que é o N. Aqui, M é a massa do elétron, E é a carga do elétron, e o epsilon é a permissividade no vácuo, ok? Só então, quando nós vamos resolver isso daqui, assim como a gente estava resolvendo a partícula na caixa, apareceu um N, um número quântico naturalmente, olhando as condições de contorno, como apareceu um M, quando nós observamos a condição de univocidade do movimento rotacional bidimensional, né? O V, no caso
oscilador harmônico, quando nós resolvemos essa equação, aparece um novo número quântico, que é um N. E o N tem que ser 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Ok? Então, quando resolvemos essa equação diferencial, nos damos conta de que só existem soluções para R aceitáveis, desde que o valor da energia seja dado por essa expressão, que depende de N. E N é um número quântico. É 1, 2, 3 e assim por diante. Então, o que significa? Que a energia do átomo de hidrogênio não pode ser qualquer uma. O átomo só pode ter valores de energia em que o N seja 1, 2, 3 e assim por diante. Mais uma vez, a energia ela é quantizada. Agora, esse R aqui também, ele depende do N, mas ele depende do L também. Então, o R, ele vai depender da combinação de um N e de um L. A relação entre o N e o L vai ser tal que o N ele tem que ser sempre maior ou igual a L mais 1. Em outras palavras, o N vai ter que ser maior que o L. Ok? Então, vamos lá. Eu quero encontrar a parte de R que está aqui. Cada função R, que depende de R, está associado a uma combinação de números quânticos. Um N e um L. Então, por exemplo, o N, o menor N possível é 1, ok? Então, a gente sabe, se o N for 1, o valor de L só pode ser 0, porque o N tem que ser sempre maior do que o L. Então, vai haver uma função de R para a combinação N1, L0. Ok. E para N igual a 2? Ora, se o N é igual a 2, o L, que vai ter que ser sempre menor do que o N, ele vai poder ser 0 ou 1. Então, eu vou ter uma solução da parte de R para N2, L0. E vou ter outra solução de R para N2, L1. Entendeu? Para cada combinação de N e L, nós vamos ter uma solução para R, com a restrição de que o L seja sempre menor do que o N. Ok? Mas como que é o R, então? Bom, o R, ele é dado dessa forma que está aqui no slide. Como eu havia comentado, cada função de R, cada solução para R, depende de N e de L. Ok? Então, é dado por essa expressão, N menos L, menos 1, fatorial, blá, 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 o R elevado a L, tá? Esse termo exponencial, né, que vai garantir que a função tende a 0 em R muito alto, ok? E vai aparecer esse termo. Esse termo é o que nós conhecemos como polinômios associados de Laguerre, ok? E esses polinômios, eles estão nesta tabela aqui, ok? Então, se o N for 1 e o L for 0, como foi o caso que eu acabei de comentar, o polinômio de Laguerre vai ser menos 1. Então, se eu quiser determinar a função R, ok? Para a combinação de N1 e L 0, eu vou pegar e vou escrever aqui. Onde aparece o N, vou colocar 1. Onde aparece o L, vou colocar 0. Aqui também, aqui, aqui, aqui. E quando chegar aqui, eu vou substituir toda essa expressão por menos 1. Ok? Agora,
Esse termo que aparece aqui, ele é o valor de x no polinômio de Laguerre. Da mesma forma que no polinômio de Legendre você substituía o x pelo cosseno de θ, você vai substituir o x aqui por esse valor. Então, por exemplo, se eu quiser determinar a parte radial, ok, da função n igual a 2 e L igual a 0. O que eu vou fazer? Vou vir aqui, vou colocar o 2, 0, 2, 0, 0, 2, e assim por diante. Mas quando chegar aqui, eu vou colocar menos 2 fatorial, porque é N2, L0. Eu vou colocar menos 2 fatorial, que multiplica 2 menos, em vez de colocar o x, eu coloco 2R sobre N a 0, em que o N é 2, ok? Então, essa tabela, ela mostra, né, os polinômios de Laguerre, ok? Para R1S, né, a gente vai ver que o L, muitas vezes, nós nos referimos por letras, sendo L igual a 0 é o S, o L igual a 1 é o P, o L igual a 2 é o D. Ok? Vamos ver isso em breve. Ok? O A, aqui, a definição é essa que está aqui, é o raio de Bohr, que é o A que aparece lá na parte exponencial da parte de R. Mas, de qualquer forma, veja então que para cada combinação de N e de L, nós temos uma função de R, que é a parte exponencial multiplicado pelo polinômio de Laguerre e ainda multiplicado pela constante de normalização. Tá? Essa é a função radial para o orbital 1s. Veja que eu já estou falando de orbital, né? Por quê? Porque os orbitais, na verdade, o que eles são? São as funções de onda, ou aquele produto da parte de R, de θ e de φ. Nós chamamos aquelas funções de onda de orbitais. Mas aqui eu só estou vendo a parte de R, só a função radial. E por quê? Porque eu queria te mostrar que a função radial ela pode ir de valores positivos para valores negativos. Não no caso de L0, ok? S é L0. Mas, quando a gente tem, por exemplo, desculpa, para N1 e L0 não, mas para N2, L0, você tem valores positivos e você tem valores negativos. O que é isso? Isso é um nó. Isso é um nó radial, ok? Então, nós temos 2 menos L menos 1 nós radiais. Então, pega, por exemplo, a função 1S. A função S, nós temos N igual a 1, L igual a 0, mas temos esse menos 1, então você não tem nenhum nó. Mas quando você tem N igual a 2 e L igual a 0, aí você vai ter um nó, que é justamente esse que está aqui. O nó radial, ele vai estar justamente aonde a parte polinomial do polinômio de Laguerre é 0. Ok? Que é justamente aqui, aqui, aqui e assim por diante. Veja que se você tiver N igual a 2 e L igual a 1, que é o 2P, você não tem nenhum nó radial. Ok? Aqui é uma outra descrição, mas é a mesma coisa, é de uma outra fonte. Aqui a gente tem N igual a 1, L igual a 0, é um S, nenhum nó radial. Aqui nós temos N igual a 3. Então nós temos 3S. Quantos nós eu deveria esperar? É 3
menos 0 menos 1, 2. Então, é aqui, é aqui. Ou seja, são regiões do espaço em que você não vai encontrar densidade eletrônica, ok? Aqui, ó, veja, o orbital 2s é esférico, não é isso? Então, dê uma olhada aqui na função radial. Eu devo esperar que tenha quantos nós? Né? Porque é 2 menos L, 0. 2 menos 0 dá 0, menos 1 vai dar 1. É este que está aqui. Então, você tem uma densidade eletrônica aqui, que a função radial está diminuindo, ó. Olha aí. Chega aqui, ela passa por 0. O que é esse 0? É essa parte clara aqui. Aqui é um nó. A gente não tem densidade eletrônica. Ok? E aqui, aí você já tem a função de onda em outra fase, ó. Tá bom? Então, esse é um nó. Aqui no orbital 1s, você vê que não há nenhum nó radial. Tá? É isso que eu acabei de falar, né? As localizações dos nós radiais são encontradas determinando-se onde a parte polinomial do polinômio de Laguerre é igual a 0. Ok? Então, veja, ó, quando você tem n igual a 3 e L igual a 0, a gente tem dois nós, ok? Se nós voltarmos na tabela dos polinômios de Laguerre, vou fazer aqui lentamente, ó, aqui, ó. É essa expressão aqui, olha, a parte polinomial do polinômio de Laguerre. Quando isso aqui for 0, a função radial, que é o produto, né, ó, produto de tudo isso daqui, quando a parte polinomial que está aqui dentro for 0, você tem um nó, ok? Porque aqui não vai ser, aqui não vai ser, aqui também não, aqui também não. Então, o nó vai estar aqui, na parte polinomial. Então, veja só, vamos pegar esse caso. Nós queremos saber, né, aonde que o polinômio vai ser nulo. Nós vimos que o polinômio é 3x, não era 3x, não. Era 3 menos 3x, 3 menos 3x, menos meio x quadrado igual a 0. Quer dizer, a parte do polinômio é esta. Eu estou igualando a 0 para quê? Para encontrar o valor de x que anula o polinômio. Anulando o polinômio, vai gerar a função radial. E aí você vai ter um nó. Ok? Isto daqui é uma equação de segundo grau. Ok? Então, você resolvendo isso daqui, você vai encontrar dois valores. Um é 4, 7, 3. Ok? E esse outro aqui é 1,27. Não deixe de fazer, ok? Pois bem, você achou o valor de x. Mas, você se lembra? Vou retornar aqui lentamente, olha. Que o valor de x é isso daqui. Ou seja, é 2R sobre N a 0. Só que o nosso N, naquele caso, é o 3. Então, vou voltar mais uma vez ali. Ó. Então, como que vai ficar? O x é igual a 4,73. E a gente sabe que o x é 2R dividido por 3 a 0. Isso daqui vai ser 4
7,3. Ok? Portanto, o R vai ser igual a 3 vezes 4,73 dividido por 2, não, aqui, a zero aqui. Ok? E isso daqui vai dar para a gente 7,10 a zero. Ok? E se você fizer a mesma conta para o outro valor de x, quando x for igual a 1,27, nós vamos encontrar, já põe o resultado aqui, 1,9 a zero. Ou seja, vou voltar aqui por n igual a 3L igual. Ou seja, isto daqui, isto daqui é o valor que nós vimos de 1,9, ok? Esse nó. E esse outro nó aqui, ele vai estar em 7,10. Ok? Então, os nós radiais ocorrem quando a parte polinomial da função de R é zero. Bom, então, como que é a função de onda, agora sim, completa para o átomo de hidrogênio? Está aqui. Ela é o produto da parte de R pela parte angular. Parte radial pela parte angular. Radial depende só de R, e angular de θ e de φ. Quando a gente substitui, o que a gente vê? Em cinza, aqui, é a parte radial, que está aqui. Você tem aqui toda aquela parte da constante de normalização, a parte exponencial e o polinômio de Laguerre. E aqui, essa é a parte de θ. E essa é a parte de φ. A função de onda é o produto da parte de R, polinômio de Laguerre, parte de θ, polinômio de Legendre, e a parte de φ, que é a solução do movimento rotacional bidimensional. Ok? Então, você tem a função de onda como produto dessas duas partes, ou você também sabe que esta parte aqui, ó, ela também é o produto do tetão e do fisão, lembra? Então, na verdade, a tua solução ela é o produto de uma parte de R, de uma parte de θ, de uma parte de φ. Ok? Só que você não pode combinar qualquer parte de R com qualquer parte de θ, com qualquer parte de φ. Nós já vimos que as combinações de θ e de φ, ou seja, o produto da função que depende de θ com a função que depende de φ, só vai ser permitida quando o módulo de M for menor ou igual a L. Ou seja, cada solução de φ vai depender de um M. Cada solução de θ vai depender de um L e de um M. E cada solução de R vai depender de um N e de um L. Então, você percebe que há uma dependência entre essas três partes, ok? Então, aqui, olha, é a mesma coisa, a parte de R multiplicada pelo harmônico esférico, ou, se você preferir, a parte de R multiplicado pelo θ e por φ. Ou ainda, R, θ e φ.
que é a solução do movimento rotacional bidimensional. O N pode ser 1, 2, 3 e assim por diante. O L vai ser sempre menor do que o N. E o L pode ser 0, 1, 2, 3 e assim por diante. E o M, o seu módulo tem que ser menor ou igual a L. E M vai variar de menos L a mais L. Por exemplo, se o L for 2, o ML ele vai variar de menos 2 até mais 2. Ou seja, de menos L até mais L. Então, vai ser, o valor de M vai ser menos 2, menos 1, em unidades de 1. 0, em unidades, né? 2. É isso. Aquilo que eu havia comentado, né? A gente acaba denominando esse número quântico do momento angular, o L, por letras. S, P, D, F, G, e aí continua, ok? A origem, ela vem dos termos espectroscópicos, Sharp, Principal, Diffuse e Fine, ok? E depois aqui do F, é em ordem alfabética, com a omissão do J, ok? Continua. F, G, H, I, o J não. É L e assim por diante. Tá? Quando nós multiplicamos a parte de R, θ e φ, aí nós temos a função de onda completa. Ok? Por exemplo, aqui, olha, preciso chamar a atenção para o seguinte. Você se atentou para o fato de quando eu mostrei a energia, ela era negativa? Por quê? Porque a gente parte da convenção de que a energia potencial ela vai diminuir com a atração do elétron por núcleo. Então, como vai ocorrer uma diminuição, nós reportamos a energia com sinal negativo. Você pode pensar no contrário. Se você quiser separar uma carga negativa de uma positiva, você não tem que dar energia? Então, se o elétron ele está num estado ligado, ou seja, se ele está sentindo a atração do núcleo, então a energia é negativa. E como o N ele está no denominador, a menor energia para o átomo de hidrogênio vai ser para N igual a 1. Eu vou escrever aqui, espera um pouquinho. Ó, a energia é igual a menos ME, E a quarta, ME é a massa do elétron, ok? Ou você pode utilizar aqui o que é mais exato, a massa reduzida do sistema, a massa reduzida do próton e do elétron, ok? 8, a permissividade, ok? H e N. A gente vai ver isso aí mais adiante. Só para adiantar para você entender aqui esse ordenamento. Então, isso aqui vai ser mínimo quando? Já que isso aqui é negativo, ok? A energia vai ser mínima, já que aqui está negativo, e o N está no denominador, quando o N for 1. Então, quando o N for 1, você tem a menor energia possível. Em outras palavras, a energia irremovível. Portanto, você tem a energia do ponto zero, ok? Qual que seria o primeiro nível mais alto de energia acima do nível fundamental? É quando o N for igual a 2. Ó, se o N ele for 2, o L pode ser 0, mas o L pode ser também 1. Se o L for 0, o M pode ser apenas 0. Porque o módulo de M tem que ser menor ou igual a L. Agora,
Se o L for 1, o M ele pode ser menos 1, ele pode ser 0 e ele pode ser mais 1. Então, aqui eu tenho 2, 0, 0, 2, 1 menos 1, 2, 1, 0, 2, 1, 1. Os 4 estados que estão aqui. Todos eles têm a mesma energia, mas são funções de onda diferentes. Essa função é diferente dessa, que é diferente dessa, que é diferente dessa. Ok? Então, elas são degeneradas, né? Já vimos isso. O grau de degenerescência é n quadrado. Então, se o n é igual a 2, eu tenho quantos estados? 4. Se o n for igual a 3, eu vou ter 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Por quê? Porque o L pode ser 0, 1 e 2. L tem que ser sempre menor do que N. Só que quando L for 0, o M pode ser 0. Quando L for 1, o ML pode ser menos 1, 0 e 1. E quando L for 2, o ML pode ser menos 2, menos 1, 0, mais 1 e mais 2. Ok? Mas todos têm a mesma energia. Tá? Então, essas aqui são as funções de onda. Como que essas funções de onda foram obtidas? Pegamos a parte de R, a parte de θ e a parte de φ e multiplicamos. Ok? Aqui a gente tem a função de onda 1, 0, 0. E aqui a função de onda 2, 0, 0. Tá bom? Dependendo da fonte que você for olhar, a função de onda vai estar descrita de uma forma diferente, mas obviamente é a mesma. Por exemplo, no Macquarie, a função de onda ele dá em função desse sigma aqui. Só que a definição desse sigma está aqui. Então, quando você substitui, você vai ver que é exatamente a mesma coisa. O Z é o número atômico, que a gente está vendo, vale tanto para o átomo de hidrogênio como para hidrogenoides. Se for o hidrogênio, é 1. Se for o hélio, é 2. Lítio, 3. Né? Berílio, 4, e assim por diante. Tá bom? Aqui eu apresento novamente a expressão, apenas colocando aqui a carga, no caso de você calcular a energia de um átomo hidrogenoide. Tá? Esse diagrama é extremamente importante. Então, veja, com esses valores, com essa expressão para o cálculo da energia, a gente viu que a energia depende de N, tá? A representação à esquerda e à direita é exatamente a mesma, apenas que a direita enfatiza a degenerescência, tá? Como a energia depende do inverso de N ao quadrado, né, do negativo ainda, conforme você aumenta o N, os níveis vão se aproximando. Ok? Até o zero. A partir do zero, você tem a dissociação, ou seja, o elétron separado do núcleo. Então, você não tem a quantização. Então, o que você tem é um contínuo, ok? Depois da perda do elétron, que é a ionização, o elétron pode ter qualquer energia cinética, que é o que nós vimos na primeira aula do curso, aquela energia cinética do efeito fotoelétrico. Pois bem, então os níveis eles vão se aproximando até o zero. Depois do zero, o elétron ele é ionizado e o que você tem é um contínuo, tá? Além então dessas características, que é que a distância vai diminuindo dos níveis permitidos, essa figura ela mostra aqui a degenerescência. Ou seja, se o n é igual a 2, eu tenho ali o 2s, que é n igual a 2 e l igual a 0. E tenho 2p, que é n igual a 2, l igual a 1. Só que se 3 está aqui,
Porque a gente sabe que se o L é igual a 1, o M pode ser menos 1, 0 e 1. Então, você tem 4 estados com a mesma energia. Esse nível está associado a 4 estados. Esse aqui, a 9, né? Então, veja, você aprendeu em algum momento que o orbital 2p tem uma energia maior do que a 2s. Você tinha lá aquele diagrama de Pauli na tabelinha, lembra? Pois bem, aquilo, ele é verdadeiro, mas não para o átomo de hidrogênio, ok? Aquilo ali, ele vai valer para os átomos multieletrônicos. No átomo de hidrogênio, em que você tem apenas um elétron, a energia do nível 2s e do nível 2p é a mesma. A do 3s, 3p, 3d também é a mesma, ok? O número quântico associado ao N é o número quântico principal. Nós chamamos de uma camada. Então, aqui nós temos a camada 2, a camada 3, ok? E aqui a gente tem as subcamadas. Subcamada 2S, subcamada 2P, 3S, 3P, 3D e assim por diante. Então, gente, vamos lá. Olha, como que nós construímos a função de onda? Vamos ver a função que pede aqui o problema, né? Escreva a função de onda completa para o estado fundamental do hidrogênio. A gente já sabe que o estado fundamental do hidrogênio é a função de onda para n igual a 1, só que quando n é igual a 1, não tem jeito, o L tem que ser zero. E o M? O ML, né? Tem que ser zero também. Tá? Então, como que vai ser essa função de onda? Vai ser esta parte aqui, que é a parte de R. Então, vamos lá. A parte de R vai ser menos, peraí, menos, ok? N é 1 menos L vai ser 0, menos 1 vai ser 0. O fatorial de 0 é 1. Então, nós temos 1. Ok? Isso vai ser dividido, então, por 2N, então é 2, porque o N é 1. E a gente vai ter aqui, N é 1, o L é 0, fatorial de 1 vai ser 1 elevado ao cubo, vai dar 1. Ok? E tudo isto daqui elevado a meio. Tá? Depois, nós vamos ter 2 dividido, então, por 2 a 0, ok? L mais 3 meios, então L é 0, ele vai ficar como 3 meios. O R elevado a L, então R elevado a 0, ok? E E menos R, 1, porque é o N, a 0. E aí vem o polinômio de Laguerre. É 1 porque é o N, né? Então, vamos lá. E aqui, olha, você tem aqui é Laguerre. Ok? E aqui é Legendre. Tá? Então, o que você vai fazer? Você vai escolher o polinômio aqui. Você pode vir tanto por aqui, ó, n igual a 1, L igual a 0, ou use isso aqui para identificar. Ou seja, é L
2L mais 1 e N mais L. Então, vai ficar assim. O L é 0, então 2 vezes 0 vai ser 0, mais 1 é 1 aqui. E N mais L é 1 mais 0, então vai ser 1. Então, qual que é o nosso polinômio? É este daqui, que vale menos 1, ok? Então, vai ser multiplicado por menos 1. E esse fulano? Não, esse fulano não, ok? Esse fulano você só iria utilizar se o seu polinômio envolvesse o x. E no lugar do x, você iria colocar isso daqui. Tá bom? Bom, a parte de R acabou. Essa aqui é a parte de R. Vamos para a parte de θ. A parte de θ vai ser 2L. Então, vai ficar aqui. Opa, vai ser 2 vezes L, vai ser 0, né? Mais 1, então vai ser 1 sobre 2, ok? Aqui vai ser 0 menos 0 e 0 mais 0. Fatorial, fatorial vai ser 1 e 1. Então, vai ser 1 sobre 1, ok? E tudo isso daqui elevado a meio, ok? E agora? Agora é o polinômio de Legendre. Qual polinômio que você quer? Você quer o P, que é L0, e o M0, que é justamente esse daqui. Então, você vem aqui e coloca 1. Tá? E agora, você vai multiplicar por cosseno de θ? Cosseno de θ você só iria utilizar quando você tivesse o polinômio assim, ó. E no lugar desse x, você coloca o cosseno de θ. Só que, claro, quando você coloca o cosseno de θ aqui, ao quadrado, 1 menos cosseno de θ ao quadrado elevado a meio, nós já vimos, é o seno. Então, você colocaria isso aqui direto. Tá bom? E depois, o termo que é do movimento rotacional bidimensional, que é 1 sobre raiz de 2π, que é esse termo, e mi é 0, e depois, tá? Então, este termo aqui, ele vai para 1, vai para 1, tá? E a função de onda 1, 0, 0, vai ser... Eu vou fazer o seguinte, só para facilitar, colocar tudo no mesmo expoente, esse 3 que está aqui, eu vou colocar aqui dentro, ó. 3 aqui, 3 aqui, e, portanto, eu vou apagar esse daqui e vou colocar o 1 aqui. Tá? Então, vai ficar assim, olha, esse termo que está elevado ao quadrado não, a meio, vai ser 2, a terceira aqui, que vai ser 8, ok? Que mais aqui? Mais nada, né? Aí aqui embaixo, nós vamos ter 2, que está aqui, A0 ao cubo, está aqui, esse 2, esse 2 daqui, e esse 2π. Elevado a meio, e esse termo que sobrou, menos R sobre A0, ok? Aqui é 2 vezes 2 vezes 2 dá 8, então a função de onda 1, 0, 0
vai ser igual a 1 sobre π a zero ao cubo elevado a meio e menos r sobre a zero. Que nós já trabalhamos com essa função aqui já, né? Algumas vezes. Já calculamos o valor médio. Na verdade, nós normalizamos essa função no início do curso, tá? Essa, então, é a função do átomo de hidrogênio para o estado fundamental. Essa daqui é a função de onda, também você pode descrever assim, um S. Você pode descrever assim, dessa forma que está aqui. Ou, se você preferir, de uma forma mais elegante, descrever o estado assim. Lembra? Ok. Vamos fazer mais uma? Olha lá. Escreva a função de onda completa psi 200 para o átomo de hidrogênio, tá? Então, vamos lá. Função de onda 200 vai ser igual sempre a nossa função de onda, ela vai ser a parte de R multiplicado pela parte de θ, multiplicado pela parte de φ. Só que a parte de θ e a parte de φ é o harmônico esférico. Ok? Então, a gente pode também escrevê-la assim, que multiplica o harmônico esférico. Então, vamos lá. Então, a função de onda 2, 0, 0, vai ser igual menos. Agora, é 2 menos 0, que o L é 0, menos 1 vai dar 1. Então, temos 1 dividido por. Então, é 2 vezes N. O N é 2, então vai ser 4. Ok? O N é 2 mais L dá 0. Então, vai ser 2. Fatorial, né? Vai ser 2. E elevado à terceira vai ser 8. Elevado ao cubo vai ser 8. E isto daqui elevado a meio. Ok? Agora, este termo que vai ser 2. Agora sim, né? O N é igual a 2. E aqui é a 0. L é 0, mais 3 meios. Então, vai ser 3 meios. R elevado a 0. Ok? E o E elevado a menos R sobre N. Ok? E agora, preste atenção, é o polinômio de Laguerre. Qual que é o polinômio? É o polinômio, deixa eu ver, L, 2 vezes L vai dar 0 mais 1, é 1. E aqui, opa, 2 vezes 0, 0, é isso. E aqui vai ser, N mais L vai ser 2. Então, é L, 1, 2. É este daqui. Então, a gente vai fazer o seguinte, ele vai multiplicar menos 2. E agora, gente, olha, no lugar do X, você vai colocar esse fulano aqui. É isso. Ok? Essa é a parte de R. Vou colocar a parte de θ aqui embaixo.
tá? Vezes parte de θ. O L é 0, mais 1, então vai ser 1, dividido por 2. Agora, 0 menos 0, mesma coisa, né? Então vai dar 1 por 1. E tudo isto daqui elevado a meio. E agora a gente quer o polinômio de Legendre, que é o P, L, 0 e o M0. Esse é o mesmo. 1 vezes a parte de φ. Aqui é 0 e φ. Ok? A gente aqui reconhece que esse 2 e esse 2 a gente cancela, ok? Então, vou fazer a mesma coisa, vou colocar o 3 aqui. Então, aqui vai ficar 8 e aqui vai ficar 3, ok? E aqui eu vou colocar 1. Aqui é 3, né? Isso. Aí esse termo, com esse termo, eu cancelo, mas eu podia ter cancelado antes, claro. Ok. Aí deixa eu ver se tem tudo ok. Então vamos lá. 2, 0, 0 vai ser igual. Esse menos, né, vai ser positivo. Então nós vamos ter aqui, ó, 1 sobre 32, ok? Esse termo aqui, A0 ao cubo. Que mais? Esse 2 aqui, eu também vou jogar para a raiz. Só que para a raiz ele vai como 4. Ok? E aqui eu tenho esse 2 também. E esse 2 também. Vamos tirar o vezes daqui, que já não coloquei antes, não vou colocar agora também. Então, deixa eu ver, o A0, esse 2 e 2π. Então, é 2 e 2π. Tudo isso elevado a meio, ok? Aqui vai ficar, então, que multiplica 2 menos R sobre A0 e menos R sobre 2A0. Tá? Então, a nossa função, aqui vai ficar o seguinte, 4 vai ser 1 e 8, ok? 4 vezes 8 dá 32, então vai ficar assim, ó, vai ficar 1 sobre 32 a 0 ao cubo e π, elevado a meio. Vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar aqui por 2 e aqui por 2 também. Quando eu multiplicar isso aqui por 2, isso aqui vai dar 64. Então, eu vou tirar da raiz como 8. Então, vai ficar assim, 1 sobre 8, que multiplica 2 sobre A0 ao cubo, que multiplica π, elevado a meio, 2 menos R sobre A0, e menos R sobre 2A0. Ok?